Bem-vindo a todos. Vamos agora continuar as nossas aulas de cálculos químicos ou grandezas químicas, tá bom? Vamos agora entrar numa temática muito importante também, que é massa molecular. Nós vimos no vídeo anterior a massa atômica. O próprio nome já fala, a massa do átomo. Como nós vimos, o átomo tem uma massa muito pequena, não é isso? Por que ele é muito pequeno? Essa massa é medida em U. Você não está aqui para decorar massa de átomos. Eu já falei isso para você. A massa do átomo está dada para você na tabela periódica. Ele vai dar a massa nas questões. Teu objetivo não é decorar que a massa daquele átomo é X, a massa daquele outro átomo é Y. Tu estás aqui para aprender a fazer cálculos com essa massa, tá bom? A relacionar, a entender o que significa essa massa e através desta massa você chegar, tá, em alguns cálculos importantes, tá certo? Um deles é esta massa molecular. O que seria a massa molecular? É a massa de moléculas, pessoal. Massa de moléculas. Ah, professor, mas o que é uma molécula? Nós não já vimos que o nosso mundo, tudo que é matéria é formada de átomos, que é o menor pedaço da matéria que mantém as propriedades daquela matéria, né? Quer dizer isso. Qual é o menor pedaço de ferro? É o átomo de ferro. Se você quebrar o átomo de ferro, você não tem mais ferro. Então, o menor pedaço do alumínio é o átomo de alumínio, e assim vai. O átomo é o menor pedaço da matéria, não é isso? Agora, esses átomos, eles se unem. Olha só. Os átomos, eles são encontrados unidos, eles formam moléculas. A união de átomos forma moléculas, tá bom? Existem também substâncias iônicas, tá? Iônicas. Aí, nesse caso, é a união de íons. Mas isso é um detalhe apenas. Por quê? Porque o cálculo é feito da mesma maneira. Olha só, não importa se a substância é iônica ou ela é molecular, o cálculo da massa daquela substância, ela é feita da mesma maneira. Ficou claro? Então você vai aprender de um modo geral a fazer esse cálculo. Nós vamos chamar de massa molecular, que é a massa da molécula. Bom, primeiro ponto, o que é uma molécula? Uma união de átomos. União não é um átomo, tá, pessoal? Porque se você tem um, você não tem uma união, não é isso? Não é lógico? Então você tem de 2 para cima. Então, tá? Um exemplo aqui, ó, O2. O que é esse 2 aqui? O O é o átomo de oxigênio, né? É o elemento chamado de oxigênio, ou o átomo de oxigênio. E o 2, chamado de atomicidade, é o nome dado a esse número, indica a quantidade de átomos que você tem reunidos. Você tem 2 átomos de oxigênio, entendeu? Então esta é uma molécula do gás oxigênio, aquele que você respira para viver. Você respira moléculas de gás oxigênio. Você não respira átomos de gás oxigênio, porque eles não estão separados, eles são unidos. Tá entendido? Então, isto aqui é uma molécula, é uma união de átomos. Quantos tem? 2. Tá bom? Este aqui já é O3, ó, já é o gás ozônio, é outra substância, porque não são 2, são 3 átomos de oxigênio. Então aqui você tem 3 átomos unidos, atomicidade 3, tá bom? Então você tem uma quantidade de átomos. E como é que tu vai chegar na fórmula, né, na massa da molécula? Né? Na massa de uma molécula. Veja bem, aqui você está trabalhando de uma molécula. O átomo não é pequeno, a molécula também é muito pequena. É aquilo que você não enxerga também, né? Ficou claro? Você não enxerga, aquela coisa muito pequena. Então, qual é a massa desta molécula? Então, para você chegar na massa da molécula, você vai somar todos os átomos. Lógico. A molécula não é formada de átomos? Formada de átomos. O átomo não tem a sua massa? Então, para você chegar na massa molecular, basta você somar todos os átomos, tá bom? Então, vamos fazer aqui, por exemplo. O que é que tem nessa molécula? 2 átomos de oxigênio. Então, você vai fazer 2 vezes, não são 2 átomos de oxigênio? Então, 2 vezes
a massa do oxigênio, que você não precisa memorizar, isso vai ser dado para você, né? Tá? Está na tabela periódica para você olhar. Então, o átomo de oxigênio, a massa dele é 16U. Essa que é a massa do oxigênio, tá? Sem precisar decorar. Vai ser dado para você. Então, 2 vezes 16, você tem 32U. Então, esta aqui, que é a massa desta molécula. Então, isto aqui é chamado de massa molecular, tá? MM. Massa molecular. Ficou claro? Por que U, professor? Porque também você está trabalhando com uma coisa muito pequena. Tu está falando de uma molécula de oxigênio, aquilo que tu respira do ar. Uma molécula, apenas uma. Respira milhões. Uma molécula. Tá entendido? Então, uma molécula de oxigênio, a massa de uma molécula é 32U. Unidade de massa atômica, esse U. Já entendeu o significado do U? Eu ensinei no vídeo passado. 32U, 32 pedacinhos daquele, né? Quanto vale o U? Vamos relembrar? 1/12 do átomo de carbono 12, né? Você falou do U? Então, isto aqui, o significado, a leitura, é aquela mesma leitura que eu te ensinei no vídeo passado, galera. O U tem sempre o mesmo significado, é uma unidade, é o U, cara, né? É a unidade de massa atômica. Quanto ela vale? 1/12 do carbono 12. Ah, mas é massa da molécula, não importa. A massa da molécula, ela está sendo calculada em U também, em unidade de massa atômica. Por quê? Porque é uma coisa muito pequena, tu está falando de uma molécula de oxigênio, tá bom? A molécula do ozônio, O3, não são 3 átomos de oxigênio? Então, lógico que a sua massa é maior, não é isso? São 3 átomos de oxigênio, 3 vezes o 16. O oxigênio não é 16? 3 vezes o 16U. Isso vai dar, não é isso? 48U, é isso? 48 pedacinhos daquele. 48, né? 1/12 do carbono 12. Esse é o significado. Esta que é a massa molecular. Tá entendido? Tá entendido? Então é isso que você tem que saber chegar na massa molecular, na massa da substância. Por mais que não seja molécula, que às vezes não é, ela é formada por íons, mas o cálculo é feito da mesma maneira. Tá bom? Então olha só. Este aqui é o gás carbônico, olha, uma molécula do gás carbônico. Então você vai fazer o cálculo. O que é que tem nesta molécula? Tem um carbono, olha só, o C é o carbono. Como não tem nenhum número escrito no carbono, significa que é apenas um. Tá? O 1 não tem obrigação de aparecer, é isso. Um carbono, então, é 1 vezes a massa do carbono, que é 12U. O carbono não é 12? Não é para você decorar, não. Isso vai ser dado para você, ou você vai poder olhar numa tabela. 1 vezes 12 dá 12, não é isso? Agora notem que esta molécula tem carbono e tem oxigênio. Agora você faz o oxigênio. Quantos oxigênios são? 2 oxigênios. Então é 2 vezes o oxigênio, que é 16U o oxigênio. 2 vezes 16, você tem 32. Agora que você já fez o carbono, já fez o oxigênio, só esta substância formada só por esses 2 elementos, você soma os dois. 12 com 32, né? Dá 44U. Só não pode errar matemática, lógico, né? Se você não errar matemática, vai dar tudo certinho. Então, olha só, 44U, esta é a massa molecular desta substância, desta molécula. A massa de uma molécula de gás carbônico. Tá entendido? Ficou claro? Então é isso que você tem que aprender na massa molecular. 44U, 44 vezes este U, ou este pedacinho, esse U. Lembra que o U é aquele pedacinho do carbono? 1/12. Então isso é importante também, você entender esse cálculo. Porque você não está medindo isso em grama, nem quilograma. É em U, unidades de massa atômica. Ok? Então você faz isso para qualquer substância, não importa o tamanho. Olha só, olha essa substância aqui. Isso aqui é a glicose, né, encontrada no nosso sangue.
Dá para calcular a massa desta molécula, de uma molécula? Sim. Pelo que você já aprendeu, sim. Quantos carbonos são? Olha só, 6 carbonos, então é 6 vezes 12, não é isso? 6 carbonos, 6 vezes 12, que dá 72, tá ok? Hidrogênio, ó, o hidrogênio é esse aqui, ó, 12 hidrogênios, então 12 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é apenas 1, então 12 vezes 1 dá 12. O oxigênio são 6 vezes o oxigênio, né? Não precisa decorar essas massas, é dado para você. 6 vezes 16 dá 96. Agora você soma tudo, não é isso? Somando esses números aqui, 2 com 2, 4 com 6, 10 vai 1, né? 9, 10, 17, 18, 180 U. Preste atenção que essa massa é calculada em U. Esta aqui é a massa molecular da glicose, não é isso? A massa de uma molécula de glicose, somente uma. 180 U, não é grama não, é U, tá certo? É uma molécula, é muito pequena isso, é medida em U. Tá? A massa da molécula da glicose, 180 pedacinhos daquele, 1 sobre 12 do carbono 12. Tá entendido? Então o cálculo é isso, a parte teórica dessa massa U, tá? É importante conhecer. Aqui, ó, outro exemplo, né? Então você tem carbono, 2 carbonos, então 2 vezes o 12, que dá 24. Hidrogênio, olha, cuidado aqui, ó, hidrogênio 5, né? Só que além desse 5 tem mais um aqui. Então para que fazer separado, né? Então é 5 hidrogênios aqui e mais um ali, olha só. Então cuidado com isso, às vezes ele está separado, você junta tudo para fazer um cálculo só. 5 com mais um aqui, 6. São 6 hidrogênios, tá? 6 vezes 1 dá 6. E um oxigênio aqui, ó. Um oxigênio, 1 vezes 16, que dá 16. Somando tudo, a massa desta molécula, você vai ter 10, 16 vai 1, você tem 46 U, tá certo? Então olha só, a massa desta molécula aqui, isso aqui é o álcool etílico, tá? Ou também, né, pode ser uma outra substância aqui, mas esta aqui é a massa da molécula, tá bom? Então não tem dificuldade nisso, é só você conhecer a massa do átomo, que é dada para você, ou está na tabela, e fazer cálculos de multiplicação e soma. Não vai errar a matemática, ok? Vamos ver agora um exemplo que você tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos agora ver dois exemplos interessantes, tá? Primeiro, não são moléculas, são substâncias iônicas. Professor, e daí? Vai mudar alguma coisa no cálculo? Não vai mudar nada. Você vai fazer o cálculo da mesma maneira, tá bom? Você até chama também de massa molecular, apesar de não ser o nome mais adequado, tá? O mais adequado é íon fórmula, tá? Não massa molecular. Mas, de certa maneira, nem se faz essa diferença, né? Em algumas questões, tá bom? O que importa aqui é você perceber que esta fórmula aqui, ela tem parênteses. Esse é o detalhe, olha só, parênteses. Então tome cuidado com fórmulas que tem parêntese, colchete, olha só. O significado é o mesmo, não interessa se é parêntese ou colchete. O significado é o mesmo. O que significa? Significa o seguinte: tudo que está aqui dentro desse parênteses ou desse colchete, não interessa o que é, tudo que tiver aí dentro é multiplicado pelo número que está fora. Preste atenção, bote isso no meio do chifre e não esqueça. Qual é o número que está aqui fora? Olha, a atomicidade aqui de fora, que nesse caso não é uma atomicidade, porque você não está falando de átomos, e sim um parêntese. 2, ó, que significa tudo que está dentro, só o que está dentro.
tem que ser multiplicado pelo número que está fora, tá bom? Multiplicar. Se você não esquecer desse detalhe, você não vai errar a conta. Então vamos calcular a massa dessa molécula, dessa estrutura que não é uma molécula. Cálcio, olha só, o cálcio está fora, tá pessoal? Não está dentro. Então é 1 vezes o cálcio, tá? A massa do cálcio é 40. Não precisa decorar, isso é dado para você, tá bom? Então, se não for dado na questão, use uma tabela, que está lá a massa do cálcio. 1 vezes 40 dá 40. Ficou claro? Por quê? Um cálcio só, tá aqui, ó. Um cálcio, 40. Nitrogênio, vem aqui, ó. Aqui você tem que tomar cuidado. Parece só um, né? Parece só um, mas não é um, cara. Porque ele está dentro do parêntese. Se você fizer a conta com um, vai ser um farelo que tu vai levar. Então não pode vacilar aí. Então olha só, 2 vezes 1. Então você tem que multiplicar o que está ali, multiplicar pelo número que está fora. 2 vezes 1, 2. Então são 2 nitrogênios e não é só um. Esse é o detalhe que você tem que ficar atento. Então fica 2 vezes 2, tá? Não é 1, é 2. O nitrogênio é 14, que dá 28. Ok? Oxigênio, olha a mesma coisa. O oxigênio não está dentro do... Só o que está dentro que é multiplicar. Não está dentro do parêntese? Tá, então não são 3, não. É 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 dá 6. Então são 6 oxigênios. 6 vezes 16, que dá 96. Agora você soma tudo. Então você faz da mesma maneira o cálculo, da mesma maneira que eu te ensinei. Só deve tomar cuidado, que nesse caso você tem parênteses, tá? Muito cuidado com isso. Somando tudo, você vai ter 8 com 6, 14, vai 1. Né? 9 com 1, 10. 14, 16. 164. Tá? O significado é o mesmo. Essa é a massa do íon fórmula ou a massa molecular, tá? Então, esta aqui é a massa daquela estrutura ali, tá? De uma unidade daquela estrutura, tá bom? Aqui, ó, para concluir essa aula, esse cara aqui, ó. Alumínio, quantos tem? 2. Tá fora do parêntese, mas tem 2 no alumínio. Então, a L é alumínio. Então, é 2 vezes o alumínio, que é... O alumínio é 27. 2 vezes 27 dá 54. Bom? O enxofre, ó, o S é o enxofre. Perceba, ele está dentro do parênteses. Cara, se ele está dentro do parênteses, tu não vai fazer só por um, não. Tu vai fazer por quantos? São 3 enxofres. Tá vendo aqui? O número fora é 3. Então, 3 enxofres. 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes o enxofre. O enxofre é 32 a massa dele, tá? Não precisa decorar. Volto a falar para você. 3 vezes 32 dá 96. E agora só falta o O. O O não está dentro do parênteses? Também dentro do parênteses. Aqui, ó. Também. Isso vale para parênteses, para colchetes, tá? O número que tiver fora multiplica tudo que está dentro. Tá? Então, 3 vezes 4. Olha só. 3 vezes 4. Então, quantos oxigênios são? 4 ou 3? Nenhum dos dois, é 3 vezes 4, que são 12 oxigênios. Então fica 12 vezes 16, não é isso? Aí fazendo a conta direitinho, dá 192, não é isso? Tá? 192. Agora o que você faz? Soma tudo, né? Então perceba que o cálculo é o mesmo. Somando tudo, você vai ter 4, 10, 12, vai 1. 9 com 1, 10, 15, 24, não é isso? Vai 2, 2 com 1, 3. 342 U. Tá entendido? Então é assim que a gente acha a massa molecular ou massa do íon fórmula, quando é iônico. Mas o importante é que você saiba fazer o cálculo da massa dessa estrutura que aparece para você, tá? Porque esse cálculo é muito importante, você vai precisar muito disso nas outras aulas sobre cálculos químicos e grandeza química, tá bom?
Então, bom estudo a todos.